Opa! Tudo bom? Bom, Fabiana, como é que você está? Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Maravilha! Né? E hoje, nós estamos falando exatamente hoje, no dia que o Greenpeace está fazendo uma denúncia séria, né? Que é lá em relação ao Parque Estadual da Serra do Ricardo Franco. Né? A gente está vivendo um momento muito difícil, Fabiana. Muito difícil, porque falar de meio ambiente para o planeta já é uma coisa difícil. Agora, a gente ainda tem um governo que é completamente contrário a tudo de bom senso, né? É uma coisa terrível. Né? Então, eu queria até começar nosso papo você falando um pouco, né, dessa denúncia que vocês acabaram de fazer com relação ao Parque Estadual da Serra Ricardo Franco. Bem, esse momento que o Greenpeace está passando, que o Greenpeace está passando, que o Brasil está passando, ele é muito complexo. É um desgoverno, né, em todos os sentidos, tanto com as questões ambientais. A gente viu esse desmonte ambiental que vem acontecendo aceleradamente desde o ano passado, né? Sempre tivemos problemas com as políticas públicas de combate, controle de desmatamento, e para segurar as legalidades que tomam conta dos nossos biomas, mas certamente nesse último ano e meio nós vimos esse desmonte de uma maneira acelerada. Estamos no meio de uma pandemia, e mesmo assim a gente precisa ainda ver uma reunião ministerial em que o Ricardo Salles fala em deixar a boiada passar, né? Aproveitar da pandemia para liberar atividades, fazer com que projetos de leis, por exemplo, que legalize a grilagem, passe no Congresso, esse tipo de coisa. Então, é realmente um momento complicado. O Greenpeace tem feito várias denúncias, né, nesses últimos meses. A gente está sempre de olho no tipo de ilegalidade que está acontecendo em cada local. Essa denúncia, acho que você está falando em detalhe, ela foi feita principalmente pelo nosso time de florestas, que eu acho que eles podem até explicar melhor do que eu sobre isso. Eu não sei se eles soltaram hoje, eu até imaginei que eles iam soltar isso amanhã, mas eu acho que você pode falar um pouco também sobre isso também, Luiz. Com relação ao que você falou, né, você tocou nessa fatídica reunião do dia 22. Né, eu achei essa questão do Salles de tudo o mais surpreendente, porque não me surpreendeu em nenhuma fala do Bolsonaro, não me surpreendeu a atitude do ministro da Educação. Agora, a fala do Salles foi uma coisa tão surpreendente, porque ela veio desenhada com mau caratismo. Quer dizer, você, se não existisse a pandemia, já seria um mau caratismo muito grande. Vamos aproveitar para fazer coisas assim. Agora, usar uma pandemia, usar uma coisa onde as pessoas estão morrendo, que o olhar do governo é zero para a pandemia, a ponto de presidente, cada vez que sobe o número de mortes, ele falar, morrer todo mundo morre mesmo. Quer dizer, é de um absurdo. Então, quando ele fala assim, vamos aproveitar que a imprensa, né, está olhando para a pandemia e vão passar a boiada de tudo que vão encher o saco da gente, isso é muito sério. Isso é seríssimo, né? Porque traduz um mau caratismo muito grande. Então, isso me surpreendeu. Quando eu vi, eu falei, gente, que ponto nós chegamos. Né? Porque eu como ativista ambiental, né, eu sou dramaturgo, diretor de cinema, de teatro, dessa coisa toda, né? E como produtor audiovisual, eu tenho uma quantidade muito grande de filmes, de documentários científicos, ambientais, né? É, e eu sempre fico pensando assim, como é que eu consigo falar com quem está fora da bolha, né? Porque as ações que a gente faz com relação ao meio ambiente,
a gente é muito aplaudido pelas pessoas que já seguem a gente do ponto de vista de informação, conceitual, etc., ideológico, né? Mas como é que a gente consegue falar para uma pessoa que tem 50 gramas de cérebro na cabeça, né? Então, esse, para mim, é o maior desafio desse momento, né? O maior desafio desse momento, porque a gente continuar falando entre a gente é muito bacana, que a gente vai usando coisas assertivas que o outro está fazendo, está falando, a forma e tal, né? Mas como falar com quem não está nem aí, ou o coitado que não tem informação? Porque nesse povo tem o que não tem informação e tem o negacionista, né? Uhum. Então, uma forma de eu chegar nesse pessoal foi até criando esse projeto dessa série de filmes, que eu lancei o primeiro na segunda-feira, que foi buscando usar uma linguagem metafórica, do abstrato, do não sei o quê, papapá. Essa figura pegar para ver o meu filme, aí só no final do filme ele fala: ih, estou falando de outra coisa. Quer dizer, consegui pegar ele. Porque se eu tivesse de outra forma, né? Como eu sempre faço nos meus documentários, que tem imagens de ambiente, dos animais, muitos desses documentários são com pesquisadores, que eu vou com eles no meio do mato, nas florestas e tal, o sujeito não olharia, não é? Esse tipo de coisa. Então, o momento que a gente vive é um momento muito sério, porque a gente tem que conversar um pouco até sobre justiça ambiental, né? Porque nesse bojo da questão ambiental, o problema das minorias estão presentes. As comunidades carentes, a pessoa fala muito, porque não sei o que do lixo, do reciclar o lixo, não sei o que. E as comunidades carentes que não tem nem o governo que não vai lá recolher o lixo que está lá na comunidade carente? Como é que faz? Como é que vai falar com eles de reciclar lixo? Como é que vai... existe um abandono do índio brasileiro, né? As óticas do índio brasileiro, elas são muito diferenciadas, né? E, mais uma vez, a gente tem um governo que também é contrário ao índio. Então, a gente tem que buscar soluções de como falar com essa galera que não está nem aí, de um lado, e, de outro lado, ter ações urgentes, né? E tem as ações pontuais, né? Que a gente vai fazendo, essas ações pontuais, como essa denúncia, a gente tem que divulgar essa denúncia que o Greenpeace está fazendo, por exemplo, mas tem ações que elas são muito mais globais, porque uma coisa que eu tenho falado muito nas lives é o seguinte: essa pandemia que a gente está vivendo é uma pandemia que é trágica, né? Mas que a gente consegue dar a volta nela, a gente consegue consertar, porque a gente tem ciência e tecnologia, né? Então, você vê, esse laboratório de Oxford já desenvolveu uma vacina, que já está na terceira fase, parece, né? Desgraçadamente foram convidados brasileiros para fazer parte dos testes da vacina. Por quê? Porque o mundo sabe que o Brasil está ascendendo nessa questão da pandemia. E a vacina só pode ser testada num ambiente desse, né? Então, é uma prova que a gente está muito mal, né? Perante o mundo. Mas a pandemia a gente consegue consertar, né? Agora, um evento climático que pode acontecer em 5 anos, 10 anos, por conta, sei lá, qualquer coisa nas correntes oceânicas que modificaram os ventos e nós ficamos 3, 4 meses sem uma seca aqui no Brasil, né? Então, o que acontece? As pessoas vão ficar sem chegar alimento dentro de casa. Não vai ter soja para alimentar lá o gado, o frango, e não vai ter energia elétrica, porque as reservas vão estar embaixo. Quer dizer, isso não tem conserto. Eu quero dizer que a ciência e a tecnologia não tem como consertar um evento climático
sério que vem acontecer, ainda que pontual. Mesmo que depois de 4 meses depois o negócio melhore e tal, mas causou um problema gigantesco e sem solução pontual. Então, o que eu penso é que a gente é muito urgente tudo que a gente está fazendo. Quer dizer, né? Todo esse discurso que a gente tem, né, de proteção do meio ambiente, de conversar sobre o meio ambiente, as soluções e tudo mais, a gente vem fazendo. Agora chegou no momento que basta. A gente tem que pensar de forma muito mais severa, muito mais pontual, né? Eu acho que a questão da pandemia, ela não é algo que passa tão facilmente, né? Ela deixa modificações na estrutura. Eu acho que a pandemia mostrou quão desigual é o nosso país e é o mundo, principalmente quando a gente vê os mais vulneráveis, aqueles que não conseguem, muitas vezes, nem ficar de quarentena, pessoas morrendo de fome no Brasil, pessoas morrendo pelo Covid, porque não conseguem nem ter o acesso ao hospital e à saúde. Então, mostrou um problema que a gente tem estrutural e que vem vindo até aqui totalmente sem controle. E aí eu digo que isso tem a ver com a mudança do clima, porque quando a gente fala em alterações climáticas, porque o homem está operando na natureza de uma maneira errada, então causando mais emissões, essas emissões fazem com que a temperatura do globo aumente de uma maneira acelerada, por consequência, altera o clima. Então você tem períodos mais secos, períodos de chuva que antes aconteceriam em 2 meses, acontecem em 5 dias, inundações, e como que nós vamos pensar desigualdade de clima junto, certo? Porque quando vem uma chuva na cidade do Rio de Janeiro, em Recife, e ela vem acumulada por 3 dias, ela vai matar aquelas pessoas que estão em lugares mais vulneráveis. E quem são aquelas pessoas que estão em lugares mais vulneráveis? E aí entra a desigualdade de gênero, a mulher, o racismo, o negro. Então, toda essa conversa precisa ser feita. E eu gosto que você fala de justiça da natureza, eu gosto de falar justiça climática, porque justiça climática é você pensar que é a mesma coisa, né? É você pensar em algo que seja justo para todos. Não é só a emissão. O país ele não tem que se comprometer só com diminuir as emissões. Ele também tem que se comprometer com as consequências para os mais vulneráveis que estão acontecendo devido a essas alterações do clima que ocorreram porque o homem não soube lidar de maneira equilibrada com a natureza, respeitando a natureza e se respeitando, porque uma coisa está ligada à outra. Então, eu acho que a pandemia ela vem para mostrar essa estrutura quebrada que a gente tem, que os jovens do ano passado já foram às ruas, né, falando sobre isso, pedindo por um futuro, né? A preocupação do jovem é com o futuro. A gente vai ter um futuro, a nossa geração vai ter esse futuro. O que vai acontecer com o planeta Terra? E aí, de repente, vem uma pandemia que em janeiro, dezembro, acho que muitos de nós nunca imaginaria ver uma coisa dessas, não é? Todos agora é o novo normal usar máscaras. E eu acho que muita coisa vai ser o novo normal. A questão é como a gente vai pegar um novo normal que seja um novo normal justo e que seja uma reconstrução. E aí eu dou atenção para a reconstrução do Brasil. O Brasil ele precisa ser reconstruído e ele só vai ser reconstruído com todos nós juntos, olhando, entendendo nossos lugares de fala e fazendo isso em conjunto, de uma maneira respeitando o ser humano, a natureza, entendendo essas consequências e entendendo toda essa estrutura desigual que a gente criou até aqui. Pois é. Você tocou nessa questão da pandemia. A pandemia ela veio e mostrou uma coisa para a gente, né? Ela mostrou exatamente isso. Primeiro mostrou que o planeta para as pessoas, porque as pessoas pensam, agora de repente todos nós estamos no mesmo problema, né? Então ela funcionou meio como um microcosmo, como uma espécie de ensaio até para um problema maior futuro. Então como é que a gente está com isso?
Por outro lado, tem questões que me deixam muito triste, porque o Brasil, por exemplo, muito adiantado em relação à Europa, já está liberando o pessoal ir para a rua, liberando isso, liberando aquilo, que eu acho que Uhum. estão liberando agora, mas estão liberando. E, para meu assombro, as pessoas estão voltando, apesar de ter um monte de gente mascarada, mas tem um monte de gente sem máscara e lidando como se fosse tudo normal. Assim, a última vez que eu estive na rua, que eu saí do meu isolamento para ir no supermercado, eu fiquei impressionado, porque parecia que eu estava de maluco, porque eu e mais meia dúzia usando máscara, e o povo sem máscara e agindo normal, trânsito normal, né? Então, esse voltar, esse novo normal, para mim é um negócio muito complicado, porque as pessoas não conscientizaram que não vai existir um novo normal. Porque essa pandemia vai virar um fantasma para a gente aí de 2, 3, 4, 5 anos para frente, com reverberações na economia, nessa coisa toda. Então, até as pessoas aprenderem isso, a gente vai ficar num sobe e desce nessa questão do vírus, né? Aí vão ter que fechar de novo, vai ser uma coisa sanfona, vai ser muito Uhum. traumático. O que eu quero dizer assim, vai ser um pouco traumático a nossa experiência, não estou dizendo dos outros países não, estou falando do Brasil, a nossa experiência com lidar com esse novo normal, né? E a gente já observou também na pandemia uma coisa que lá na frente, para um evento climático, a gente vai estar vivendo isso também, que são as distorções. As pessoas que têm acesso, que são da elite, ou que têm uma vida mais confortável, lidaram de forma super confortável e estão lidando de forma super confortável com a coisa da pandemia. Porque tem um lugar para ficar, tem a comida na geladeira, tem tudo isso. Mas tem gente passando fome agora, tem gente que está com dificuldade para comer. Né? Quando a gente fala de emissões, por exemplo, de CO2, os países que menos emitem CO2, os países africanos, por exemplo, em sua maioria, eles emitem muito menos do que os países industrializados, e, na verdade, na hora de se proteger contra qualquer coisa de questão do clima, né? Uhum. Quem está com dinheiro, quem tem a coisa, tem a condição de se proteger disso. Muito, então, é uma inversão de valores tão grande, assim. Quer dizer, o sujeito é culpado por uma coisa que ele não emite, e ele sofre mais por uma causa. Não parece um paradoxo maluco pra caramba? Quer dizer, como resolver isso, Fabiano? Como que Eu isso acho que pode... tem uma coisa bacana que as pessoas sempre perguntam como que, em várias entrevistas, as pessoas me perguntam como que as pessoas podem ajudar. Como que você acha que o indivíduo pode ajudar a evitar a crise do clima? E o que eu respondo tem duas coisas. Sim, nós como indivíduos estarmos reciclando, olhando para o nosso sistema de consumo, respeitando o próximo. Mas isso não é suficiente. E é exatamente pelo que você acabou de falar. Porque aqueles que mais emitem são aqueles que mais têm dinheiro, são aqueles que mais têm poder, e é uma parcela pequena da sociedade e do mundo. Então, são poucas empresas que emitem 50% do CO2 do mundo. Então, você também tem que pressionar pela mudança. Não adianta, porque essa mudança, ela passa por mudar a estrutura, mudar esse mecanismo desigual em que quem tem dinheiro emite mais e traz consequências para quem tem menos e está contribuindo menos para aquilo. E quem vai ter as maiores consequências dessas alterações do clima são os países menores. Vamos falar de pandemia. É a mesma coisa? Então, quem tem dinheiro vai para sua casa de veraneio, tem comida, né? Não falta comida. Claro que vai passar por algumas questões, porque a pandemia ela traz um luto para todos, sem dúvida. Mas é completamente diferente de alguém que tem que trabalhar, alguém que tem que fazer a escolha de trabalhar ou passar fome. Por quê? Porque a gente não teve um governo que organizou isso,
não organizou dar uma renda para aqueles que não poderiam trabalhar, chamou a pandemia de gripezinha. Então, aquela coisa de tem quarentena, mas não tem, como que você pede para o brasileiro fazer quarentena se você não tem um exemplo de liderança que apoie essa quarentena, que fale da seriedade desse problema? Nós estamos sem ministro da Saúde. É o único país que aumenta diariamente o número de mortes e não tem um ministro da Saúde, que deveria estar indo quase diariamente na televisão, falando do que está acontecendo, explicando. Então, o que a gente vê hoje são os governadores se orquestrando para fazer políticas em resposta à pandemia, municípios, né, e o governo federal aí nessa... Eu acho que lidando com desimportâncias, como a gente viu na reunião ministerial. Acho que uma reunião daquela e-mail deveriam estar falando de políticas públicas para aqueles que não têm renda durante a pandemia, deveriam estar falando de como iam lidar com a quarentena, a flexibilização, mas não, é uma conversa realmente muito, muito baixa, né? Já pensou se fosse diferente, se aquela reunião do dia 22 fosse assim, gente, nós estamos aqui para conversar, como é que a gente vai combater essa pandemia, estamos todos os ministros aqui, o que a gente pode fazer em cada um? Não foi tocado no assunto da pandemia, do Covid. É uma coisa, se eu estava pensando no outro dia, se eu como dramaturgo criasse uma personagem como o nosso presidente e escrevesse um longa-metragem, as pessoas iam me jogar pedra, falar assim, cara, você pirou, você foi além da Não fantasia, existe. você é um idiota, como é que você pode? É uma quantidade tão grande de absurdos, com esse absurdo maior que você está falando, que o Brasil hoje é o epicentro da pandemia, né? Capitaneado pelos Estados Unidos, mas aqui é o grande bolsão para o negócio ir para frente, tá subindo. E não tem ministro da Saúde há dias, porque ele está interino, e é um militar. Né? Então, parece uma coisa de maluco, parece uma coisa que assim, eu pirei, escrevi essa história, criei essa personagem, que ninguém acredita, que é um cara que só quer as coisas do mal. Se você vai falar de educação, não pode falar de educação, não pode falar de cultura, não pode falar de ciência, não pode falar de meio ambiente, não pode falar nada disso, porque isso tudo tem que ser combatido. Então é uma coisa de um absurdo tão grande que é inimaginável uma coisa desse tamanho. E existe uma urgência, esse que é o problema. Com relação ao meio ambiente, existe uma urgência muito grande. Como eu estava falando, a pandemia a gente resolve, a gente consegue a vacina, a gente cria um novo normal, mas se a gente tiver um evento climático sério, não tem como resolver. Né? Sim. Eu penso que é o momento de criar um mecanismo e políticas de educação ambiental que faça chegar não só às crianças, porque quando normalmente se fala em educação ambiental, normalmente é sempre para criança, é muito legal, né? Mas não é coisa, a gente não está precisando de coisa para daqui a 20 anos, 30, ter gente consciente nesse nível. A gente precisa de fazer educação ambiental para criança, como eu conheço várias pessoas que já vêm fazendo isso há anos, mas como precisa fazer para o jovem e para o adulto, que é uma topeira, que está com a cabeça assim, que quando você começa a falar em determinada coisa, já tampa o ouvido, já não quer falar sobre aquilo, que trata determinadas coisas como fosse time de futebol, se você é desse time, eu não sou. Quer dizer, então, dá educação, dá informação para essa galera, né, para a gente conseguir criar uma ambiência, né, favorável, né, a ir de encontro ao mais importante, que são quem continua hoje deteriorando, extraindo, sugando, vampirizando a natureza, né? Porque não tem cabimento, por exemplo, um grileiro entrar na Mata Atlântica de hoje, que já é um resquício do que era quando Cabral chegou no Brasil, são poucos bolsões de Mata Atlântica, e continuar desmatando. Quer dizer,
A Mata Atlântica, pouca gente sabe disso, mas tem uma biodiversidade maior do que a própria Amazônia, em termos de biodiversidade. Tem organismos que vivem na Mata Atlântica que uma amiga mesmo descobriu há pouco tempo uma nova espécie lá, né? Por sinal, ela deu até o nome dessa nova espécie para o meu irmão, que meu irmão é um cientista da UERJ, um pesquisador. Ele deu o nome dessa espécie. Enfim, são coisas que estão ali dentro que a gente não conhece, né? É importante você falar da Mata Atlântica, né? E é importante a gente lembrar da crise hídrica que acometeu principalmente Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Há o que, 4, 5 anos atrás, e que foi causada principalmente pelo fato de você ter o desmatamento da Mata Atlântica, você ter mananciais desmatados, não E das recuperados. matas dos rios, né? Das matas dos rios que Exatamente. estão, né? E aí o que acontece é que os governos das grandes cidades acabam sempre tentando pegar água cada vez mais longe. Então hoje em São Paulo você tem a Billings totalmente poluída. Então é caro você pegar água de lá porque tem que despoluir a água. Então você poluiu todo o seu manancial subterrâneo, você poluiu o seu manancial ao redor da cidade e aí tem que buscar água cada vez mais longe e aí você vai fazer isso por meio de obras que também mexem com o bioma. Então, é esse tipo de atitude que o homem tem que mudar. Não é aí. Você tem que consertar, resolver a questão dessas matas ciliares que não foram recuperadas, desse desmatamento legal. Como que isso está acontecendo? E aí a gente pensa em Amazônia, né, esse grande bioma, e que a gente vê que de janeiro a março, esses 3 primeiros meses desse ano, a gente teve um aumento de mais de 50% no desmatamento na região, comparado ao ano passado. Então, quer dizer, realmente o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele está passando a boiada, né, como ele diz na fatídica reunião. Então é muito triste a gente ver os governantes olhando para o lugar errado, né, focando na coisa errada. E eu acho que isso só vai mudar realmente se a gente coletivamente se unir para reconstruir o país. E eu acho que essa sede existe, né? Então, você vê esse assassinato brutal, que para mim aquilo ali foi um assassinato brutal do George Floyd, que está causando toda essa coisa lá nos Estados Unidos. Na verdade, não é só a questão racial que está envolvida aí. As pessoas estão loucas para falar, nós estamos muito fodidos, cara. A gente está muito mal, é todo mundo, quer dizer, né? Existe essa fome porque lá eles também não estão sendo assistidos. Lá não existe, nem SUS existe nos Estados Unidos. Quer dizer, então, falar com essas figuras, né? Lutar por isso num momento onde... Como é que a gente vai conversar com o Salles, por exemplo? Né? Como é que a gente faz o cara que ainda está no poder mudar a cabeça dele? Né? Que interesses estão por trás dele, por trás disso? A gente não sabe. Né? Porque alguma coisa tem que ter interesse. Né? Porque ou o cara é louco, né? de apoiar o desmatamento da Amazônia, de apoiar o desmatamento da Mata Atlântica, ou ele é um louco, ou tem interesses que a gente não conhece, né? Que não estão transparentes para a gente enxergar. Né? E uma coisa que eu estou muito voltado a fazer, que é mostrar para o pessoal, principalmente das indústrias, né, e do agronegócio do Sudeste e do Sul do Brasil, que é uma coisa que pouca gente sabe disso, né, que uma parcela muito grande das chuvas que a gente tem no Sudeste e do Sul são responsáveis pela Amazônia. As pessoas não sabem que a Amazônia ela sua água, ela sua, que formam nuvens gigantescas. Essas nuvens viajam e vêm chover aqui no Sudeste e no Sul do Brasil. Então, se o sujeito vai lá e desmata 5% da Amazônia, do que tem,
ele perdeu 5% de água. Ele perdeu, a indústria dele perdeu, o agronegócio dele perdeu. Então, esse é um objetivo meu, de tentar mostrar para essas figuras, olha, vocês têm que ser os primeiros a defender a Amazônia. Eles não podem deixar barato, não. Porque cada centímetro que desmata lá é menos chuva que você vai ter para o seu negócio aqui no sul e no sudeste. Porque essas figuras entendem dinheiro. É essa a linguagem desses caras, entendeu? Eles olharem e falarem assim, vou ter prejuízo, a indústria vai falir, vai sei lá o quê. Aí o cara assusta. Aí ele vai ser o primeiro a combater o desmatamento da Amazônia. Né? É por aí, sei lá. Né? Sim, eu acho que nós temos, eu sinto que muita gente trata questões estruturais, problemas estruturais, como temas que eles não precisam olhar para eles. Então, acho que o racismo é um deles. Vamos falar principalmente do racismo, que é algo que está sendo, as pessoas estão falando disso de uma maneira profunda no mundo, e o Brasil também tentando entender as questões raciais aqui, cada país com a sua história, com as suas diferenças. O racismo é muito forte. E a gente não entende que é um problema estrutural, e que ele está em todos os lugares, ele está em cada ato, em cada conversa, ele está em tudo. Então, ele não é um tema à parte, não tem como você falar de natureza, de mudança de sistema, de mudança climática, sem falar em racismo. Claro. Como é que você pensa mudança climática sem falar nisso? É um absurdo. Ele está ali, ele está no cerne da sociedade, um problema de milhares de anos que não acaba nunca e que faz com que pessoas sejam assassinadas. O menino João Pedro brincando no quintal de casa, sendo assassinado por um fuzil. Então, são questões que eu acho que a gente não dá mais para a gente continuar separando as questões. Existem Por isso, pessoas que... a luta é conjunta e os temas são conjuntos e os problemas são estruturais, estão impregnados em tudo. Então, a gente precisa seriamente repensar como a gente olha as coisas. Eu acho que o mundo vai mudar tanto, que eu já estou tentando fazer isso. A gente precisa mudar o jeito que a gente pensa projeto de vida, projeto profissional, tudo, porque a gente não pode achar que o futuro vai ser como era antes. Ele já precisava mudar há muito tempo e agora ele se torna, eu acho que ele se torna totalmente caduco, ele não funciona mais, não tem como. E eu acho que é por isso que você vê as pessoas na rua, né? No meio de uma pandemia ali nos Estados Unidos, as pessoas na rua. É um ato de desespero de resposta a um assassinato. É um absurdo. É uma hora realmente da gente conversar sobre a questão do racismo, porque existe também um movimento negacionista dizendo que não existe racismo, por exemplo, no Brasil, que é uma grande mentira. É uma grande mentira. Quando acontece uma coisa como o Pedro, que foi morto, né? E parece que morreu hoje, mais ou menos da mesma forma. O cara morreu por susto. O policial matou ele sem querer e disse que foi por susto. Eu não estou muito inteirado do nome e tal, mas eu só soube disso. Ele tomou um susto e matou o cara. Né? Um jovem de 23 anos. Né? Eu, como tenho amigos negros há muitos anos, eu, de certa forma, convivo com os problemas deles, assim, do tipo, vou dar um exemplo. Tem uma blitz. Ele está dirigindo o carro. Ou eu estou dirigindo o carro e tem 2, 3 negros comigo. Né? Eles acham, e param o carro porque acham que eu estava sendo acuado por assaltantes, alguma coisa nesse nível. Quer dizer, então, isso está impregnado nas pessoas. Eles sofrem esse preconceito, eles têm medo. Eles veem a polícia de um lado e eles passam pelo outro lado da rua. Isso está errado. Isso não pode acontecer. Está impregnado e está impregnado nas escolhas das pessoas. Então, as escolhas de você pagar mais para um, pagar menos para outro. É algo estrutural que ele reverbera em muitas outras coisas. Eu gosto muito da Djamila Ribeiro, adoro citar ela. Ela fala dos lugares de fala, né?
e vai colocando, né, como falar do assunto, como fazer com que todos falem daquele assunto, né? Você precisa ser antirracista, não existe isso. O mínimo é ser antirracista, o mínimo é falar disso, é falar que isso não pode mais acontecer. Não pode. Então, é legal a gente estar falando disso, porque é isso, não tem como a gente continuar separando temas que trabalham juntos. Quando eu falo de direitos, não existe isso. Para eu falar de direito ambiental, tem que falar de direito social. Esses direitos estão interligados intrinsecamente. Então, de novo, vou voltar aqui a falar. As pessoas que sofrem as maiores consequências pelas alterações do clima são as mais vulneráveis. E muitas vezes não são a minoria, são as mais vulneráveis. Então, são as mulheres, são os negros, é a população do Brasil profundo, né? Então, Essa equação maluca, que quem paga o pato no seu maior tamanho é quem menos colaborou para isso acontecer. Isso é que é maluco, em todas as áreas. Né? Você vê, em pleno 2021, a quantidade de feminicídio que acontece é uma coisa não, que é não dá. absurdo, é absurdo, é absurdo. Assim, não dá para entender o que passa pela cabeça das pessoas, como é que está. E você vê gente jovem com a cabeça muito zoada. Assim, que se diz sou conservador. Mas quando ele diz que é conservador, ele diz que é conservador da pior espécie. É conservador com a mulher, conservador com as questões do negro, com as questões do meio ambiente. Então, são coisas que não dá para entender. Assim, meu irmão, se você pega uma perereca, você pega uma perereca, tem uma perereca que chama sapo-pulga. A bichinha tem menos, o tamanho dela é menor do que uma unha. Se você colocar ela assim no microscópio e olhar, ela é incrível, porque ela tem tudo. Ela tem todos os ossos que nós temos, ela tem pulmão, tem coração, tem fígado, tem tudo, está tudo ali. E nós somos muito pouco diferentes dela. Quanto mais uma porcaria de uma melanina que corre na coisa. Quer dizer, a gente viveu num planeta, né, em pleno século XXI, onde as pessoas olham para uma outra pessoa que diz que a raça. Primeiro, que já começa com essa ignorância, que raça não existe. Já começa por aí. Então, são coisas assim que, por um lado, cansam um pouco. A gente dá até uma espécie de tristeza e uma tristeza que tenta agarrar a gente de não fazer mais coisas, de atrofiar, mas, por outro lado, também dá uma força de leão de arrebentar a corrente e tentar continuar brigando contra essa coisa toda. Né? Sim, com certeza. E aí, para somar isso, a gente tem os assassinatos diários, os assassinatos dos indígenas também, que tentam defender sua terra e por causa de ações ilegais, tombam junto com as próprias árvores, né? Naquela luta constante. A gente tem o Paulino Guajajara, um jovem que faleceu da etnia Guajajara no ano passado. Mas, assim, assassinatos que acontecem todos os dias, né? O número de homicídios das populações mais vulneráveis é gigantesco, realmente. Então, essa mudança de sistema ela é necessária e para falar de mudança do clima ou qualquer coisa disso, a gente vai ter que, sim, falar sobre sociedade e mudanças Não tem sociais. como, não tem como, não tem como. Não há como. Até porque o princípio maior de tudo, o grande causador do aquecimento do planeta, que é o CO2, a gente tem a presença do metano também, como um agente importante, até porque ele é 20 vezes maior do que o CO2. Mas a grande produção de CO2 é que é responsável por isso. E está associado diretamente à queima de combustível fóssil e acabou. É por aí. Então, é quem produz combustível fóssil, quem está alimentando ainda essa indústria, os subprodutos que estão por trás disso, e toda a discussão social que existe nesse bojo, não só do Brasil, como do planeta todo.
Não tem como. Então, você está É bacana lembrar também que no Brasil a maior fonte de emissão de gases no Brasil é o uso da terra, né? É o desmatamento. Então, é um país que desmata grandes porções anualmente, em nome de um desenvolvimento que é um desenvolvimento que não traz justiça, ele também não traz ganhos econômicos, porque você tira a árvore para colocar gado de baixa produção, às custas da vida de várias pessoas, né? E as custas também, do que eu sempre digo, da alteração do clima, que traz consequências aí para o Brasil inteiro. Então, a gente tem que pensar nessas interconectividades, não só no nosso lugar, de onde a gente vem, onde a gente está, mas continuar nessa luta para pressionar por mudanças que, às vezes, estão longe da gente, né? Estão na Amazônia, estão na Mata Atlântica. A gente tem que pensar em lugares que não são os nossos lugares também, né? Exatamente, né? E olhar a dor de pessoas que estão muito distantes, como, por exemplo, hoje tem muitas comunidades indígenas que estão sofrendo com a questão da pandemia e que elas estão sendo muito mais socorridas por algumas ONGs do que propriamente pelo governo, né? Então, a gente conseguir ter essa empatia com quem está muito longe da gente, né? O próprio Greenpeace, ele está atuando com asas da emergência para fornecer produtos básicos para aldeias indígenas. Claro, isso é tudo feito em conjunto com Médicos Sem Fronteiras e outras organizações, com toda a cautela que deve se ter, mas para fornecer esse produto básico. Isso não é uma teoria da mudança, mas é o que mais de urgente e necessário nesse momento. A gente comece a construir junto essa mudança, esse novo país. Porque a regressão que a gente teve nos nossos direitos sociais e ambientais nesses últimos 2 anos foram imensas. Imensa, é coisa impressionante, imensa. E é belíssimo o trabalho que o Greenpeace faz, né? Quer dizer, e graças a Deus, né, num momento tão difícil com o governo, com o presidente que a gente tem, que existam organizações como o Greenpeace que têm esse olhar, não é só um olhar de denúncia, mas é um olhar de fato, no sentido de ir lá e ajudar e criar parcerias, né? E tentar socorrer, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Vocês estão de parabéns, inclusive, com relação a isso. E a tudo, né? Que vocês fazem, né? Eu estou nessa série de lives, na sequência de você, eu vou entrar às 5 horas da tarde com SOS Amazônia, né? Então, está sendo muito importante estar fazendo essas lives. Essas lives, inclusive, vão ficar todas gravadas, né? Eu já combinei até com a Vanusa para eu vou passar a gravação para vocês. Aliás, a Vanusa, assim, mil beijos para a Vanusa, que ela é uma pessoa iluminada, cara. Ela brilha falando, assim. Né? Ela é muito bacana. Muito bacana. Para quem não sabe, a gente, a Vanusa trabalha no Greenpeace, ela é jornalista, é uma pessoa maravilhosa. Nossa assessora de imprensa. Eu já até combinei com ela que eu vou passar a gravação, enfim. Né? Então, a ideia como fala, com várias organizações, pessoas. Amanhã, por exemplo, eu estou conversando com a Letícia Sabatello numa live. Numa outra live, vou conversar com a Maria Alice, que é uma pesquisadora da UERJ, que trabalha diretamente com a fauna de Mata Atlântica. Então, pegar esses falares todos que nós estamos fazendo, né? E aí vão ter várias informações de um e de outro, que a gente começa a fazer uma sopa legal, né? Com certeza, importante. A gente poder pegar o final, o produto dessa coisa e aí informar as pessoas, né? Que é o primeiro caminho agora é informar, cara, não tem jeito. O primeiro caminho é informar, para o cara ter uma luz na cabeça, essa luz gerar uma consciência nele, e aí ele começar a fazer coisas.
Porque fora disso não tem como. Não tem como. Sim, Né? A gente com fica muito na certeza. guerrilha diária. Existe a coisa da guerrilha diária, né? Que a gente faz. Agora, tem muita coisa que é da guerrilha para o futuro. Né? E essa guerrilha do futuro depende da gente conscientizar pessoas que não estão nem aí para a coisa como um todo. Né? E eu queria convidar você, não deixa de depois de assistir, não, o primeiro filme da série, o DS, né? Sim, Que eu vou ver fiz, sim. que eu fiz eu lido, né? Meu critério foi esse, fazer um produto em inglês para ele nascer já internacional, né? Uhum. Curto, os filmes vão ter sempre de 3 a 5 minutos, no máximo, e usar uma linguagem metafórica do nonsense, do absurdo. Eu fui beber lá no pessoal do Monty Python, né? Para esse projeto inteiro, para exatamente pegar o cara no contrapé. Ele viu meu trabalho e quando ele viu, peguei ele, porque falando de forma metafórica. Sim. Especialmente esse primeiro, que é o DS, né, que a tradução é a bunda, eu faço uma personagem que é meio que uma referência também, uma homenagem ao Mujica, que é o Zé do Caixão. Então, como se fosse o Zé do Caixão falando da bunda. E a bunda é o Sim. planeta Terra. Né? A Uhum. bunda é o planeta Terra. Eu botei até o link, quem quiser, quem estiver assistindo, quiser ver depois, é só ir no link do meu Instagram, eu botei o link e já vai direto lá para o filme. Né? Então, é uma forma que eu encontrei de começar a tentar falar. Mas eu não vou parar por aí, não. Eu vou criar ações bem mais diretas no sentido de da gente tentar levar informação para as pessoas, Fabiana. Com Informação. certeza. É importante. É isso que a gente está mais precisando agora, porque aí, com a informação, ela tem condição de ter uma opção de criar consciência para a coisa ou não. Uhum. Mas informação, né? Informação Com científica. certeza. Né? Isso é muito importante. Não, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. É importante escutar as diferentes vozes de diferentes lugares, né? Atrizes que você está ouvindo, atores, organizações. Eu acho que a gente tem que fazer essa escuta nesse momento, que é um momento de transição, é um momento que a gente precisa entender o que vai ser esse novo mundo que vai vir para a gente e como fazer isso da maneira mais justa, incluindo a todos. E nós estamos com essa oportunidade de fazer essa reflexão. Né? É uma oportunidade que a gente está tendo com essa pandemia de fazer essa reflexão. Então, vamos aproveitar esse momento tão trágico para fazer essa reflexão. Né, Com como um todo. certeza. E adorei demais falar contigo. Né? Que bom, foi bom. A gente está já, na minha conta aqui são 46 minutos. Então, a hora de eu terminar para conseguir preparar para começar a Com falar certeza. SOS Amazônia. Né? Então, querido, um super beijo para você. Parabéns pelo trabalho todo do Greenpeace. Né? E estamos juntos sempre. Com Sempre. certeza. Tamo junto. Muito obrigada pelo convite. Beijo enorme para você. Beijo, Tchau. abraço. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Tchau, tchau.